Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estamos aqui para mais uma aula de eletricidade, de um total de 40 aulas que faremos nos próximos dias. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre mais uma grandeza elétrica, né? Nós já vimos anteriormente que grandeza elétrica, desculpe, é todo fenômeno proveniente da eletricidade que pode ser medido. E a grandeza da qual estou me referindo hoje chama-se potência elétrica. Porém, nós vamos observar o comportamento da potência elétrica em corrente contínua, em tensão contínua, né? Já que nós temos duas maneiras, né, de que a tensão elétrica pode ser apresentada. Ela pode ser em alternada e pode ser em contínua. E o aspecto do qual vou tratar com vocês hoje trata-se da potência em corrente contínua, beleza? Muito bem, então o que é potência elétrica? É a capacidade de realizar um trabalho em função do tempo a partir da eletricidade. Como assim? Exemplo. Então a lâmpada ela converte energia elétrica em energia luminosa em função de um determinado tempo. Então isso é potência elétrica, tá? Por exemplo, um aquecedor, né, ele converte energia elétrica em energia térmica, tá? E ele tem uma potência para fazer isso. Então, quanto mais potência o equipamento tem, mais rápido ele vai aquecer a água, né? No caso de aquecedores de água, por exemplo, né? Como é o chuveiro. Né? Então, eu posso fazer a água chegar numa determinada temperatura, vamos dizer a 100 graus, em 10 minutos ou em 5 minutos. Isso vai depender do quê? Vai depender da potência elétrica do equipamento, tá? Muito bem. E aí, a potência elétrica ela se relaciona com outras grandezas elétricas, com a corrente elétrica que nós já estudamos, com a tensão elétrica e com a resistência elétrica. De que forma? Vou mostrar para vocês aqui. Então eu tenho um triângulo que representa tensão. Eu tenho esse triângulo que representa tensão, tá? Eu tenho esse triângulo que representa tensão, potência e corrente elétrica. Então, potência elétrica, tensão elétrica e corrente elétrica. Então, senhores, se eu quero calcular um desses itens aqui, né, eu utilizo uma técnica que é de colocar a mão sobre quem eu quero calcular. Então, se eu quero calcular a potência, eu multiplico tensão por corrente. Se eu quero calcular a tensão, eu divido potência por corrente. Se eu quero calcular a corrente, eu divido potência por tensão, tá? E aí é só você lembrar do EPI, Equipamentos de Proteção Individual, para você não esquecer desse triângulo, porque se eu trocar aqui a posição das grandezas, aí eu tenho uma diferença no cálculo e aí com certeza eu vou estar calculando de maneira errada, tá? Muito bem. E aí a gente tem um outro triângulo que é da lei de Ohm, que relaciona resistência, tensão e corrente, tá? Relaciona resistência elétrica, tensão elétrica e corrente elétrica. Então nós temos esses dois triângulos. Desses dois triângulos nós podemos extrair três fórmulas para o cálculo da potência elétrica. Então a primeira é potência é igual tensão vezes corrente, tá? Então, se eu tiver lá o dado de corrente, tiver o dado de tensão, eu consigo calcular a potência elétrica do equipamento, tá? Outra forma é substituindo esse E por esse cara que está aqui, né? Então aqui o E nada mais é do que o R vezes I, concorda? Né? Usando aquela mesma técnica, quando eu quero calcular a tensão, eu tampo aqui, fica resistência vezes corrente. Então, eu vou substituir o E pelo R vezes I. Então, isso aqui é o E, na realidade, né? Esse aqui é o E, que é esse E aqui, ó. Isso aqui significa isso, tá? Que eu tirei daquela forma. Vezes esse I aqui, tá? Então, daqui eu tenho que P é igual a R vezes I quadrado.
também é uma fórmula, uma maneira de calcular a potência. Resistência vezes I ao quadrado, tá? Eu tenho aí também uma forma de calcular a potência. E outra maneira é substituindo o I pelo resultado dessa fórmula aqui. Então, eu tenho que potência tensão vezes corrente. Então, eu mantenho o E. Agora, eu vou fazer o quê? Substituir o I. O I é o quê? Tensão dividido por resistência. Tensão dividido por resistência. Então, o meu P pode ser também o E ao quadrado dividido pelo R. I vezes Z dividido pelo R. Tudo bem? Então, nós temos essas três formulinhas aqui que eu coloquei no quadrado para encontrar a potência elétrica, tá? Então, se eu tiver tensão e corrente, eu uso esse cálculo aqui, ó. Se eu tiver corrente e resistência do equipamento, você pode sair por aqui. E se eu tiver tensão e resistência, eu posso sair por aqui. Tudo bem, pessoal? Então, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido o comportamento ou a relação, né, de potência, resistência, tensão e corrente elétrica em circuitos de corrente contínua. Tudo bem? Aguardo vocês numa próxima oportunidade.